Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos tentar dar andamento aí ao nosso semestre, dando continuidade à sessão que nós paramos, né? Salvo engano, eu estou até colando aqui, para que de cabeça não lembre, nós paramos na sessão 2.3. Nós ainda estamos em princípios. Então, falamos dos princípios constitucionais, devido processo legal, contraditório, ampla defesa. Demos início a alguns princípios infraconstitucionais. E como são muitos, nós vamos continuar aqui a falar na sessão hoje 2.3, depois em seguida a gente começa a 2.4, falar da continuidade aos princípios constitucionais e infraconstitucionais, tá? Voltando então, pessoal, nós vamos começar com o princípio do dispositivo. O que é o princípio do dispositivo? Lembrem o artigo 2º do Código de Processo Civil, tá? Então, o artigo 2º do Código de Processo Civil estabelece que o processo depende, o início do processo, da prestação jurisdicional, depende da iniciativa das partes e depois tramita com impulso oficial, tá? Então, o que é o dispositivo? O dispositivo significa dizer que o juiz não pode conhecer de matérias que não foram suscitadas pelas partes, que não foram levantadas para apreciação do juiz. Então, em regra, pelo princípio dispositivo, o juiz só pode analisar e conhecer das matérias que foram levadas a ele pelo autor, pelo réu ou qualquer uma das partes, terceira que porventura intervenha no processo, tá? Só que, então, como toda regra, é exceção. Essa regra do dispositivo ela é mitigada. Em que sentido? Já no CPC de 73 já tinha alguns dispositivos, e o de 2015 traz mais ainda. Algumas matérias podem ser conhecidas de ofício. O que significa ser conhecida de ofício? Não precisa da provocação das partes. Então, regra geral é: o juiz deve conhecer só as matérias levadas a seu conhecimento pelas partes, por terceiros. Exceção: algumas matérias são conhecidas e devem ser conhecidas de ofício, como a prescrição, a decadência. Essa questão da prescrição, vocês terão também em Código Civil. Salvo engano, já até mencionei para vocês na aula anterior, no artigo 205 e 206 do Código Civil, e não do Código de Processo Civil, nós temos os prazos prescricionais, que são os prazos para a propositura da ação, por segurança jurídica, que foi outro princípio que nós vimos na aula passada, certo? Então, este é o princípio dispositivo e decorre até da redação do artigo 2º. Então, processo-ação, precisa da iniciativa das partes, precisa haver a provocação no Poder Judiciário para que haja prestação jurisdicional, e depois com o dispositivo, a prestação depende que as partes levem a seu conhecimento aquilo que queiram que seja analisada ou apreciada pelo juiz, certo? E quanto ao princípio do impulso oficial, também previsto no artigo 2º do Código de Processo Civil. Eu peço até desculpa, pessoal, que eu sento, levanto, viro para o lado, porque vocês sabem que eu não fico quieto, eu vou para um lado para o outro e ficar sentado aqui me dá formiga, mas vamos lá. Então, pelo princípio do impulso oficial, todos os atos a serem praticados no processo, assim que é a provocação do Poder Judiciário, o juiz deve adotar as medidas, tomar as providências, os atos necessários para que o processo caminhe para o seu fim, para que tenha o alcance da prestação jurisdicional. Então, recebida, por exemplo, a distribuição da petição inicial, por impulso oficial, estando regular a petição inicial, cabe ao juiz determinar a citação do réu. Então, este é o impulso oficial. O juiz deve determinar que o processo caminhe, deve determinar e assegurar que o processo tramite para que chegue até o seu final. Então, os atos devem ser praticados pelo juiz para que o processo ande, tá? Só que também outra regra mitigada: as partes também devem auxiliar. Lembre que as partes têm que peticionar, informar o juiz, até pelo princípio da cooperação que nós já vimos, todas as partes, órgãos jurisdicionais, devem atuar em conjunto para que o processo caminhe em tempo razoável, para que haja uma decisão justa e efetiva, que está lá no artigo 6º do CPC. Certo, pessoal? Então, até agora, princípio do dispositivo, só deve ser apreciado pelo juiz, em regra, as matérias a ele levadas.
com exceções, e princípio do impulso oficial, havendo a distribuição da ação, deve ser tomadas pelo magistrado, pelo juízo de forma geral, as medidas, providências necessárias para que o processo tramite. Se for o caso de intimar as partes para tomar providências, assim deve ser feito. Se for o caso de dar um despacho, de dar uma decisão, assim deve ser feito também, certo? Então, colando aqui, nós já falamos do princípio do dispositivo e o princípio do impulso oficial. Lembrando que nós estamos aqui na seção 2.3, certo, pessoal? Próximo princípio da investigação, da livre investigação das provas. Primeiro, pessoal, a gente tem que verificar, e vocês vão ter isso lá no semestre de provas de procedimento comum, e quem é o destinatário da prova é o juiz. Quem tem que ser convencido é o juiz. Então o autor tem que convencer o juiz do seu direito. O réu, da mesma forma, deve convencer o juiz da improcedência do pedido do autor, da procedência do seu pedido de reconvenção. Esse princípio está na redação do artigo 370 do Código de Processo Civil, que eu vou aqui pedir permissão para vocês para dar uma lida, para não passar o texto. Então, o que caberá aqui da livre investigação da prova? Primeiro, artigo 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Então, pessoal, quando nós levamos ao conhecimento do juiz, através da petição inicial e do réu, a matéria a ser objeto de prova, o juiz vai verificar quais os pontos controvertidos, quais os pontos que precisam ser provados. Quando a gente fala de ponto controvertido, é exatamente isso, o que precisa ser provado. E o que precisa ser provado, pessoal, é matéria de fato. Matéria de direito independe de prova. O juiz sabe, matéria de direito. Então o que a gente precisa provar é matéria de fato. Então a matéria fática controvertida, ou seja, controvertida em que há discussão, tá? Então essa matéria precisa ser objeto de prova. Então as partes podem requerer determinada prova, prova testemunhal, depoimento das partes, prova pericial, ou o juiz de ofício determinar a realização da audiência de instrução, por exemplo. Na audiência de instrução tem depoimento das partes, eventualmente até de perito, de testemunha, de assistente técnico, tá? Mas vejam, como o juiz conduz o processo e ele é o destinatário da prova, ele, mesmo que as partes não se manifestem pelo interesse de produção de prova, até porque o juiz intima as partes para se manifestarem quais as provas pretendem produzir, justificando a sua pertinência. Ou seja, não adianta indicar a prova e não indicar o porquê você quer provar. O que, na verdade? O que você quer provar. Você tem que justificar o porquê, a pertinência, senão o juiz vai indeferir, certo? Então isso, só aqui que eu vou desligar até meu telefone aqui para não ficar tocando. Então isso, pessoal, o juiz, como destinatário da prova, ele vai, de ofício, determinar quais as provas necessárias para que ele fique convencido, ou as partes para indicar também as provas, certo? Com estas provas, o juiz irá analisar de forma racional, ou seja, a análise da prova deve ser racional e não subjetiva, independentemente de quem seja a parte. Isto está no artigo 371 do Código de Processo Civil. Então, o que eu estou mencionando aqui, que eu mencionei, foram os artigos 370, 370 e 371 no Código de Processo Civil. No primeiro, no 370, estabelece que o juiz de ofício e requerimento da parte vai determinar quais as provas necessárias para que ele fique convencido da matéria que está sendo discutida no processo. E o artigo seguinte, o artigo 371, estabelece que ao analisar a prova, essa análise tem que ser racional, independentemente de quem seja a parte. Por quê? Tem que ser imparcial. A análise da prova tem que ser imparcial. Então, no artigo 371, que peço permissão para ler também, está aqui. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Então, como a gente vai saber se a análise da prova foi racional ou não? Na decisão, e eventualmente na sentença que foi fim ao processo, pelo menos no início da prestação jurisdicional, tá? Então, o convencimento do juiz vai estar estampado na sentença, de acordo com as provas, certo? Então, depois do princípio dispositivo, vou ler aqui para não passar nenhum. Princípio dispositivo da livre investigação das provas.
as provas, o juiz que vai determinar quais as provas necessárias e importantes para o deslinde, para o esclarecimento do feito. Ele é livre na investigação, só que ele tem que colocar a motivação, como que ele chegou naquele entendimento, de acordo com as provas que constantes nos autos. Então, é livre a investigação? É. Só que tem que ser racional e a decisão tem que ser constante com as provas, certo? No impulso oficial, nós já vimos aqui também. E aqui também coloca que ele tem que justificar a motivação do seu convencimento. Por quê? Eu mencionei já a sentença. Toda sentença tem que ser motivada. Então, está lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Então, no artigo 93, inciso 9, o 9 é um tracinho X da Constituição Federal, estabelece que toda sentença, toda decisão, acórdão, segunda instância, STJ, STF, tem que ser fundamentada. Assim também estabelece o artigo 489 do Código de Processo Civil. Então, o artigo 93, inciso 9 da Constituição, 9, tracinho, xizinho da Constituição, combinado com o artigo 489 do Código de Processo Civil, estabelece que toda decisão tem que ser fundamentada. E fundamentada de acordo com o quê? De acordo com a prova constante nos autos. Tá? E por que tem que ser fundamentada? Porque o jurisdicionado, aquele que procura a prestação jurisdicional, ele tem que saber o porquê daquela decisão. Como que o juiz chegou naquela conclusão. Certo? Então, a fundamentação é essencial. É um direito constitucional, que eu acabei de falar. Está lá na Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9. Tá? Uma decisão sem fundamentação é nula. Então, se a gente tem uma sentença proferida em primeira instância, essa sentença é nula. Então, a gente recorre e com esse recurso a gente consegue anular a decisão, volta para o juiz para que ele fundamente a próxima decisão. É de suma importância. Nenhuma decisão tem que ter fundamento. Eu quero dizer, nenhuma decisão pode carecer de fundamento. Certo? Importante, pessoal, que sempre citação, se a gente for lá no artigo 489, colocar até no parágrafo primeiro do 489, é claro, ó, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo. E aqui tem um rol de hipóteses que não se considera como fundamento de uma decisão. Eu não vou ler tudo, mas, por exemplo, inciso primeiro, se limitar a indicação, a reprodução ou paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, invocar motivos que prestariam a justificar a qualquer outra decisão. Se ele é fundamentação, pode ser que sim, pode ser que não. Isso não é fundamento. Então, leiam lá no artigo 489, parágrafo 1º, quais são as hipóteses que não se considera como fundamentada uma decisão. Então, fundamentação de decisão, sentença, decisão interlocutória, acordo, é de suma importância. Nós temos que saber o porquê daquela decisão. Tá? Então, isso é um direito, inclusive, constitucional. Certo? Qualquer decisão sem fundamento ela é nula. Certo? Então, tem que ter o fundamento. Este é o princípio da motivação das decisões judiciais. Eu acabei explicando e não falei da questão do ser racional, né? Então tem aqui o princípio, que é o último princípio do 2.3, da seção 2.3, que é da persuasão racional do juiz. A persuasão racional do juiz é aquilo que eu coloquei há pouco. Na análise da prova, o juiz tem que analisar a prova de forma racional. Isso que é persuasão racional. Então, o seu entendimento, o seu convencimento é livre. Só que ele é livre, porém racional. Ele tem que decidir de acordo com a prova nos autos. Se a decisão dele não estiver de acordo com as provas produzidas no processo, isso fere o princípio da persuasão racional. Certo? Então, a decisão, apesar da sentença, o convencimento, melhor dizendo, manifestado na decisão ser livre, a avaliação da prova pelo magistrado ela é livre. Só que ela tem que ser racional. É para evitar aquilo que eu comentei há pouco do subjetivismo. Então, a decisão tem que ser de acordo com as provas. Se não for, viola o princípio. E é motivo de eventual recurso. Tá? Desculpa colocar a mão aqui no coronavírus, mas é o automático.
certo, pessoal? E por fim, dessa seção 2.3, é o princípio da oralidade. O que é o princípio da oralidade? O princípio da oralidade significa dizer que os atos, preferencialmente os atos, tem que ser de forma oral, manifestar de forma oral. E isso se dá muito em audiência. Tá? Então, na audiência, nós verificamos muito o princípio da oralidade. Então, tem que ser praticado até para a informalidade, para trazer uma maior presteza, maior celeridade no andamento, no ato processual. Tá? Então, acredito que são esses os princípios que estão aqui. Acredito não, são esses, porque eu estou até colando. São aqui os princípios que estão na seção 2.3. Deixa eu só dar uma olhada para ver se eu não esqueci de falar nada. Mas acho que só... Não tem mais outro princípio ou outro ponto que eu tenha a falar. Mas só para finalizar esse princípio da oralidade, né, que eu coloquei na questão da audiência. Depoimento das partes, oitiva das testemunhas, eventual manifestação do advogado com o juiz, do juiz com o advogado. Oralidade é falar. Então, se dá preferência na audiência nessa questão do princípio da oralidade. Tá bom, pessoal? Acho que é isso. Já deu até meu tempo aqui que acho que foi o suficiente. Então, no nosso próximo encontro presencial ou virtual será a sessão 2.4. Tá bom, pessoal? Então, até mais. A gente se vê. Um abraço.